Boa tarde a todos os colegas. Para mim é uma honra estar com vocês mais uma vez. Agora de uma forma diferente, né? Estamos tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto. Vocês vão notar que eu estou com 2 computadores, mas é para me acompanhar melhor a apresentação e ver se vocês estão recebendo direitinho os meus slides. Vamos dar início, então. Como o Everton já disse, eu me chamo Suelen, sou farmacêutica, sou especialista em farmácia clínica, já estive como conselheira do CRF do Rio Grande do Sul até 2019, já rodei um pouco esse estado, levando essa palestra sobre contraceptivos para muitos colegas, e agora, devido à pandemia, vamos de forma online. Acredito que é um meio da gente chegar mais próximo de vocês, estar mais próximo de vocês. E bem como o Everton falou, eu vou dar início à palestra, ao final a gente abre para perguntas, anotem as perguntas de vocês e fiquem bem à vontade para no final a gente conversar. Eu sou muito falante nas minhas palestras, eu gosto de interagir bastante, então vai ser um pouquinho diferente não ouvir vocês durante a apresentação e só ouvi-los no final. Mas a gente vai adaptando, né? Faz parte. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês receberem a apresentação. Ok? Ok, aparecendo. Então tá, então vamos lá. Contraceptivos hormonais e a importância da orientação farmacêutica. Conforme foi apresentado pelo Everton, esse é um tema que tem o objetivo de trazer algumas informações bem do nosso cotidiano de balcão de farmácia, tendo em vista que o nosso público de maior atendimento é o público feminino e surgem muitas dúvidas no dia a dia a respeito dos contraceptivos. Para a gente dar início, então, vou mostrar para vocês os métodos contraceptivos que a gente tem disponível, que é o método natural, a tabelinha, os métodos de barreira, como a camisinha e o diafragma, alguns espermicidas, que atuam como métodos químicos, o DIU, que é um método mecânico, a laqueadura e a vasectomia, que são meios cirúrgicos, e os que a gente vai falar aqui hoje, que são os hormonais, como as pílulas, os adesivos, os implantes subcutâneos e assim por diante. Quando a gente fala especificamente em contraceptivos hormonais, a gente precisa lembrar que quando um bebê do sexo feminino nasce, aquela menina, ela possui cerca de 2 milhões de óvulos que são imaturos dentro dos seus 2 ovários. Quando essa menina atinge a puberdade, a cada ciclo, cerca de 1000 óvulos vão sofrer degeneração e vão ser reabsorvidos. Aqueles óvulos que não são reabsorvidos ou degenerados são os que vão participar do processo de ovulação. Nessa imagem, a gente tem o órgão reprodutor feminino, né, com o útero, as trompas, o endométrio, que é aquela camadinha cor-de-rosa mais clara, e os ovários, bem como o colo do útero e o canal vaginal, só para a gente se situar, ok? Bom, o nosso ciclo menstrual feminino, ele é regulado pelo hipotálamo. Esse hipotálamo é responsável por produzir o hormônio gonadotrofina estimulante, que é o GnRH. Consequentemente, esse GnRH tem a função de estimular a hipófise a produzir FSH e LH, folículo estimulante e hormônio luteinizante. O FSH e o LH têm a função de estimular a secreção de estrogênio e de progesterona, respectivamente, e com isso fazer o processo de maturação dos folículos ovarianos para que haja a fecundação.
e uma gestação. Esse FSH e LH, que são responsáveis por secretar estrogênio e progesterona, são regulados por feedback negativo. Então, quando a gente tem um aumento na concentração de estrogênio e progesterona, consequentemente, a gente tem a redução da liberação de FSH e LH. E é justamente aí aonde atuam os contraceptivos hormonais. Nós vamos ter uma suplementação de estrogênio e progesterona e, com isso, a redução ou a anulação na secreção de FSH e LH. Os tipos de contraceptivos hormonais que nós temos disponíveis no mercado são inúmeros. Entre as pílulas combinadas, as mini pílulas, pílulas de emergência, injetáveis, adesivos, anel, implante subcutâneo e o endoceptivo. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, as pílulas combinadas são a de maior número que a gente conhece dentro da drogaria, né, ou da farmácia, e elas podem ser classificadas quanto a dose de estrogênio, se é alta, média ou de baixa dosagem, tendo em vista que há alguns anos atrás nós tínhamos pílulas combinadas com doses de estrogênio muito altas, chegando até 100 microgramas. Consequentemente, essas pílulas com concentração alta de estrogênio acarretavam em muitos efeitos adversos, como aumento de peso, enjoo, pele muito oleosa, muito acneica. E hoje em dia a gente já tem outras opções no mercado, como contraceptivos de ultra baixa dosagem de estrogênio, que são aqueles de até 15 microgramas, aqueles de baixa dosagem, que são os de 20 a 30 microgramas, e os de média dosagem, que são os de 35 microgramas. Apenas uma curiosidade, os de ultra baixa dosagem, que são os de 15 microgramas, a gente tem alguns problemas quanto à demora da paciente em se adaptar e possíveis escapes, justamente pela baixíssima dosagem de estrogênio. A gente também pode classificar essas pílulas pela origem do progestágeno, se ele é derivado de progesterona, de testosterona ou de aldosterona, pela geração ou pela forma de utilização, se ela é monofásica, se ela é bifásica, se ela é trifásica ou se ela é tetrafásica. A gente vai entrar em cada uma delas agora. Apenas retornando às doses de estrogênio, aqueles contraceptivos orais com ultra baixa dosagem de estrogênio, a gente utiliza eles em regime 24/4. Então, usa 24 comprimidos, faz 4 dias de pausa. Normalmente, eles são inseridos para adolescentes ou para pacientes que têm muitos efeitos colaterais com outras pílulas. Aí a gente entra com esse tipo de contraceptivo. A grande maioria das pílulas que tem dose de estrogênio baixa, a gente vai usar no regime de 21/7. 21 comprimidos, 7 dias de pausa. Algumas exceções, como a IAS, que tem 20 microgramas e a gente usa ela 24/4, e a Clyra, que a gente usa ela contínua, justamente por ser uma pílula tetrafásica, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, o mecanismo de ação desses contraceptivos hormonais orais funciona da seguinte forma. A gente faz a suplementação hormonal, esse hormônio, consequentemente, inibe a produção de FSH e LH, consequentemente, a gente inibe a ovulação. Bem como eles são capazes de aumentar a espessura do muco cervical e diminuir o espessamento do endométrio. Então, além da gente não promover a maturação e a liberação daquele óvulo nos ovários, como a gente não tem FSH e LH, o contraceptivo também é capaz
de deixar o muco cervical mais espesso, impedindo uma boa mobilidade do espermatozoide e também diminuindo o espessamento endometrial. Se eu tenho endométrio fininho, eu não consigo obter a nidação do meu ovócito. Então, não tenho uma gravidez, uma gestação, uma possível gestação, tá? Nessa imagem que aparece aí para vocês, a gente tem 2 exemplos. O exemplo A é de um ciclo menstrual normal, tá? Onde a gente tem ali nos primeiros dias uma maturação de um óvulo, tá? Para ser liberado. Lá em torno do 14º dia, a gente vai ter a liberação desse óvulo nos ovários. Consequentemente, se não houver fecundação, a gente tem a reabsorção dele lá em torno do 21º dia e voltamos novamente a um ciclo novo, né? Aqui também nessa imagem fica interessante da gente perceber com relação à concentração hormonal. Ali onde diz hormônios ovarianos, a gente tem concentração de estrogênio e progesterona. Percebam que quando a concentração de estrogênio e progesterona está em baixa, em queda, nós temos um aumento de LH e FSH, na liberação de LH e de FSH. Quando nós temos um aumento de estrogênio e progesterona, nós temos a queda do FSH e do LH, consequentemente, ok? Bom, vamos falar um pouquinho das pílulas monofásicas. As pílulas monofásicas, para ser bem direta, são aquelas que a gente pega a cartelinha e elas têm os comprimidos da mesma cor, tá? Então, quer dizer que a combinação de estrogênio e progesterona estão em concentrações iguais em todos os comprimidos. E ela pode ser usada no regime 21/7, né, com a pausa, ou contínua 28 dias sem interrupção. Nós temos muitos representantes, muitas combinações que são muito bem empregadas, como ciproterona com etinilestradiol, desonogestrel com etinilestradiol, gestodeno com etinilestradiol e assim sucessivamente. O que vai diferenciar de uma combinação para a outra? O levonorgestrel foi o primeiro progestágeno que a gente teve no mercado. Lá bem nos recentes contraceptivos que foram lançados, nos primeiros, tá? Esse levonorgestrel, ele tem uma ação androgênica. O que isso significa? Ele é muito parecido com hormônios masculinos. Então, a gente tem um aumento na oleosidade da pele, aumento no desenvolvimento de acne, aumento de pelos e aumento de libido consequentemente. Exemplos, tá? Microvlar, ciclo 21. Então, são aquelas combinações que tem levonorgestrel e que tem levonorgestrel numa concentração bem significativa, de alta dosagem, tá? Com o passar dos anos, a indústria conseguiu modular e sintetizar muitos outros hormônios e criar combinações para adaptar a rotina de cada paciente e ao organismo de cada paciente. O gestodeno, por exemplo, ele tem um efeito androgênico pequeno. Então, a gente consegue diminuir o inchaço da paciente, diminuir a formação de acne. Ele tem também ação diurética, por isso que a gente consegue reduzir o inchaço. Então, por exemplo, Tamisa, Gestinol, Diminute, são fármacos que possuem combinação com gestodeno, tá? Depois a gente tem também o desonogestrel. O desonogestrel tem um efeito androgênico intermediário. Então, a gente consegue controlar bem o peso da paciente com ele
e modular também a oleosidade da pele. Gracial, Mercilon, Mercilon Conte, enfim, tá? A gente tem algumas outras opções com o Gestodeno. A gente tem também a ciproterona, eu acho que é interessante falar dela, porque a ciproterona, ela tem uma ação antiandrogênica muito potente. Então, quer dizer que a gente pode usar ela no tratamento de SOP. A SOP é a síndrome dos ovários policísticos. Então, se eu tenho um efeito antiandrogênico potente, aquelas pacientes que têm SOP, que normalmente sofrem com acne, com pele oleosa, com pelos excessivos, a gente pode usar combinações com a ciproterona. Exemplo, Diane, Selene, Duclin, Artemides e por aí vai, tá? A gente pode falar também um pouquinho da drospirenona, que também tem ação antiandrogênica. Por exemplo, a Yasa, a Yasmin, a Elane. Tá? Então, para aquelas pacientes que reclamam bastante de sintomas pré-menstruais, de inchaço, de TPM, a gente também pode usar a drospirenona. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre o Dienogesto. Vou deixar para quando eu entrar nas tetrafásicas, que aí a gente fala da Claira. Bom, seguindo nas bifásicas, a diferença da bifásica para a monofásica é aquela cartelinha que a gente pega e que os comprimidos têm duas cores. Então, isso quer dizer que a gente tem concentrações de estrogênio e progesterona que variam durante o ciclo. Variam 2 vezes, por isso, bifásica. Nesse caso, a gente tem uma combinação de desogestrel com etinilestradiol. As trifásicas seguem a mesma, né, no mesmo ritmo, quer dizer que tem 3 variações durante o ciclo de estrogênio e progesterona. Então, a gente pega uma cartela de contraceptivo que tem 3 cores distintas de comprimidos, a gente já entende que é uma pílula trifásica. É muito comum combinações como gestodeno e etinilestradiol e o levonorgestrel com etinilestradiol. E aqui a gente vai falar das tetrafásicas, que um exemplo dele é a Claira, tá? É a pílula mais inovadora que a gente tem hoje disponível no mercado, que é onde as combinações de estrogênio e progesterona variam 2 vezes ao longo do ciclo, de estrogênio é apenas 2 vezes, e de progesterona é 4 vezes. Então, eles não variam iguais a combinação. O estrogênio varia apenas 2 vezes e a progesterona varia 4. Essa combinação da Claira é um pouquinho diferente, porque é uma combinação de Dienogesto com valerato de estradiol. Esse valerato de estradiol é diferente do etinilestradiol porque ele é de origem natural. O etinilestradiol é sintético e o valerato de estradiol é natural. Então, a gente tem também essa possibilidade, é uma pílula bem inovadora, justamente pelo hormônio ser de origem natural. A gente tem efeitos colaterais bastante reduzidos neste caso, por esse motivo, tá? Então, aqui, alguns exemplos do que eu já comentei com vocês, das combinações, o que a gente consegue melhorar. Então, são as alternativas que a indústria farmacêutica nos permite a gente modular e melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Se ela tem cólica, se ela tem inchaço, se ela tem acne, se ela se queixa de uma produção de pelos excessiva. Então, é tudo isso que a gente vai observar para identificar a melhor alternativa de contraceptivo hormonal para essa paciente. Deixando um pouquinho as pílulas combinadas de lado, a gente vai entrar nas mini pílulas. Diferença das mini pílulas para as pílulas combinadas são que elas possuem apenas a progesterona na sua composição. Então, elas são tomadas sem pausa, né? São utilizadas continuamente. Disponível hoje no mercado é o desogestrel,
Então, a gente não tem estrogênio, consequentemente, a gente não tem os efeitos adversos do estrogênio, né? São pílulas que são utilizadas para amamentação. E a gente tem um pequeno detalhe que, em consequência delas apenas na sua composição terem progesterona, a gente pode ter muito escape. Queixas de pacientes que utilizam essas mini pílulas são muito comuns quando ocorrem os escapes. Principalmente esses escapes ocorrem quando o bebê está mamando pouco. Porque para que a gente tenha uma capacidade contraceptiva de quase 100% com as mini pílulas, a gente precisa que aquela mãe esteja amamentando e usando a pílula, a mini pílula, de forma correta. Aí a gente vai ter um efeito contraceptivo em quase 100%. Quando o bebê começa a mamar menos e está quase no desmame, a mãe vai observar, sim, alguns escapes. Então, normalmente a gente recebe essas queixas no balcão da farmácia, elas vão chegar e vão dizer para o farmacêutico que a pílula não está tendo efeito, não está funcionando, mas não quer dizer que ela não está funcionando, quer dizer que é um efeito colateral normal dela, né, um efeito adverso normal, e que talvez sim seja interessante conversar com o ginecologista para trocar a pílula dessa paciente, mas não quer dizer que ela não esteja tendo efeito, tá? Bom, efeitos adversos são sempre associados ao hormônio, então depende muito do hormônio, da dosagem hormonal, né? Eu já comentei com vocês a respeito da dosagem do estradiol, então quanto menor a dosagem de estradiol, menos efeitos colaterais a gente vai ter. Sempre quando a gente tiver uma paciente fumante, diabética, hipertensa, obesa, né, ou com qualquer outra enfermidade que acarrete o sistema circulatório, a gente pode ter um risco de trombose, efeitos trombolíticos. Então, a gente precisa, sim, observar com bastante cuidado esse tipo de paciente, e não é à toa que os contraceptivos são apenas com prescrição. A gente tem também hoje disponível no mercado uma alternativa, que são as pílulas em regime flexível. Por exemplo, a Yasflex e a Yumi ES. Essas pílulas em regime flexível permitem que a mulher possa planejar de forma personalizada a tomada da pílula dela. Então, a gente pode escolher quando vai menstruar. A gente tem a fase obrigatória, que são os 24 primeiros dias sem parar, e depois a fase flexível, que a gente pode utilizar do 25º ao 120º dia, para realizar a pausa dos 4 dias desse contraceptivo, ok? Bom, e quando a gente fala de pílula de emergência, a gente fala de um problemão que cai na mão do farmacêutico no balcão da farmácia. O próprio nome já diz, é um método contraceptivo de exceção. Então, quer dizer que não é para usar toda semana. E a gente sabe que existem pacientes que fazem o uso desta forma, tá? A gente só vai usar ela em caso de uma relação não programada, ou porque algum outro método falhou, ou pelo rompimento do preservativo, tá? A gente não pode permitir, né? A gente deve orientar essa paciente a não fazer uso dessa forma errônea, tá? O mecanismo de ação da pílula de emergência, ela varia dependendo da fase do ciclo que essa paciente vai se encontrar. Então, se ela ainda não estiver ovulado, essa pílula vai inibir ou retardar a ovulação, quando tomada antes da ovulação. Então, inibe ou retarda.
Se essa paciente já ovulou, o efeito desse contraceptivo de emergência vai ser alterando a viscosidade do muco cervical. Então, consequentemente, dificulta a mobilidade dos espermatozoides e impede que haja a fecundação. A pílula de emergência, ela não tem ação no endométrio, então ela não é abortiva, tá? Também não vai causar malformação no feto, porque ela é apenas um fármaco que a sua concentração é apenas de progesterona. Ela não tem etilnestradiol, não tem estradiol, tá? Estrogênio. A taxa hormonal é bem elevada, é 1000 vezes a dosagem de um contraceptivo oral diário, né? E a gente precisa também orientar essa paciente que o uso repetido vai desregular o ciclo menstrual dela e pode sim anular o efeito dessa pílula de emergência se ela usar muitas vezes seguidas, tá? Por isso que às vezes a gente vê casos de pacientes que usaram pílula de emergência e que engravidaram. Temos também a opção de contraceptivos injetáveis, onde a gente tem eles classificados de duas formas, mensal e trimestral. Os mensais, eles são combinações de estrogênio e progesterona, e os trimestrais são apenas progesterona. O mensal a gente aplica a cada 30, o trimestral a cada 90 dias. Como que eu vou fazer essa aplicação? A aplicação do anticoncepcional injetável é sempre no primeiro dia do ciclo. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Ok? Então, não pode aplicar no terceiro, não pode aplicar no quarto. Não menstruou ainda, também não pode aplicar. É no primeiro dia. Depois a gente vai aplicando a cada 30 ou a cada 90 dias. Podemos ter uma tolerância, sim, de 3 dias, mas sempre utilizando algum outro método, que é o preservativo. Temos também a opção dos adesivos, que é um material bem aderente, colado em regiões como virilha, região abdominal, um pouco mais perto do púbis e até mesmo na escápula. A forma de utilização desse contraceptivo é de um adesivo por semana e faz uma semana de pausa, então na caixinha dele vem 3 adesivos, usa 3 semanas, pausa uma, tá? A mesma maneira de iniciar a aplicação, sempre no primeiro dia do ciclo. O local de aplicação, a gente precisa orientar a paciente a sempre colocar num local onde vai ter menos fricção. Então, menos suor e menos fricção. Por isso, o braço, embaixo da barriga, nas costas, na nádega. O ruim é que verão, normalmente a paciente se sente incomodada porque vai aparecer, tá? Tem poucos efeitos colaterais porque a dosagem é bem baixinha. A gente também tem disponível no mercado os implantes subcutâneos. Os implantes subcutâneos são pequenas cápsulas contendo etonogestrel. O etonogestrel, ele é um metabólito do desonogestrel. Então, ele é introduzido embaixo da pele por meio de um aplicador descartável, que é bem parecido com uma seringa de vidro, tá? E aplica, ele tem uma duração de até 3 anos, tá? Ele pode ser utilizado como alternativa para pacientes bariátricas, por exemplo, porque daí o hormônio não vai passar por estômago, fígado, não vai ter toda a transformação, né, de um contraceptivo oral. Então, é uma alternativa também para pacientes bariátricas, tá? Sempre que o estrogênio for contraindicado para paciente, o implante subcutâneo é uma boa alternativa.
A gente também tem o endoceptivo, que é um sistema intrauterino com levonorgestrel, tá? Ele é muito indicado em casos de hiperplasia endometrial ou terapia de reposição hormonal. Ele tem uma atividade muito boa, tá? A taxa dele de liberação de levonorgestrel é de cerca de 20 microgramas a cada 24 horas, então tem uma boa atividade. O objetivo dele ser em formato T é justamente para que a liberação do hormônio seja adaptada ao formato do útero, né? Então, por isso que ele é em formato T. A gente tem uma ação direta no endométrio, então a gente consegue deixar o endométrio bem fininho e impedir o espessamento endometrial. É muito interessante. O exemplo que a gente tem disponível no mercado hoje é o Mirena, que tem uma duração de até 5 anos, tá? E além disso, além de deixar o endométrio mais fininho, a gente também consegue, com o levonorgestrel do endoceptivo, fazer com que o muco cervical fique mais espesso. Então, a gente tem duas ações. A gente diminui o espessamento endometrial, que impede que o ovócito nide, e a gente tem o espessamento do muco para impedir a mobilidade do espermatozoide, consequentemente impedir uma gravidez. Bom, quando a gente fala do uso correto de anticoncepcionais orais, surgem muitas dúvidas e a gente, como farmacêutico, precisa sanar todas elas no balcão da farmácia. A gente sabe que somos o primeiro profissional da saúde a ser procurado, né, pelo paciente. Então, eu listei aqui 4 das principais dúvidas que a gente ouve no balcão, que é quando que eu inicio o tratamento, né, com anticoncepcional oral, o que fazer quando eu esqueço de tomar o comprimido, como que eu faço uma mudança de anticoncepcional, eu paro ou não paro, e o que eu faço se eu tiver vômito, se eu tiver diarreia. Então, vamos entrar nesse tópico. Bom, o início do tratamento com anticoncepcionais é sempre no primeiro dia do ciclo, seja ele oral ou injetável, sempre no primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia da menstruação. Já comentei isso com vocês, tá? Quando ele for administrado no 6º dia ou depois, durante aqueles 7 dias onde vai ser tomado o comprimido consecutivos, a gente precisa orientar a paciente a usar preservativo, tá? Mulheres que não estão amamentando, a gente já pode inserir um contraceptivo combinado 3 semanas após o parto, e aquelas que estão amamentando a partir dos 6 meses do bebê e até o desmame, a gente utiliza as mini pílulas apenas com progestagem. Bom, quando eu esquecer, o que eu faço? Se eu esquecer apenas um comprimido num intervalo de 24 horas a menos de 48 horas, o que o paciente deve proceder? Tomar o comprimido esquecido assim que possível. Então, tomo meu contraceptivo à noite. Ontem à noite eu esqueci. Hoje de manhã eu lembrei. Tomo aquele comprimido que era para ser tomado ontem à noite, hoje de manhã, assim que eu lembrei. E continuo tomando os comprimidos restantes da cartela no mesmo horário de sempre. Então, esqueci ontem à noite, lembrei hoje de manhã. Hoje de manhã eu vou tomar o comprimido de ontem à noite. E hoje à noite eu vou tomar o de hoje, tá? Não é necessário utilizar outra medida de contracepção, não é necessário usar pílula de emergência, tá? A gente não cogita utilizar a pílula de emergência neste caso. Como que eu vou proceder se eu esquecer 2 ou mais comprimidos
num intervalo de acima de 48 horas. Bom, aí eu vou tomar o último comprimido esquecido, assim que possível. E os outros vão ser descartados. O que acontece? As pacientes, por exemplo, esquecem sexta, sábado e domingo. Aí na segunda de manhã lembra e toma os 6 mais o de segunda. Isso é errado. Então, se a paciente esqueceu sexta, sábado e domingo, e na segunda ela lembrou, ela vai tomar apenas o de domingo, e o da segunda vai continuar, e os outros 2 da sexta e do sábado ela vai descartar. Vai continuar tomando os outros comprimidos da cartela no mesmo horário, no horário usual, e vai utilizar método de contracepção até que ela faça uso de 7 comprimidos consecutivos sem esquecer. Então, a gente vai orientar essa paciente a usar o preservativo nos próximos 7 dias. Então, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no próximo sábado. Até que ela faça a ingestão de 7 comprimidos em 7 dias consecutivos sem esquecer, tá? Se os comprimidos que ela esqueceu foram na última semana do ciclo, a gente precisa orientar essa paciente a não fazer a pausa, a iniciar uma nova cartela logo em seguida. Isso apenas se foi na última semana do ciclo, ok? Se não for possível ela iniciar uma nova cartela logo em seguida, aí a gente orienta usar o preservativo da mesma forma, até que tenham sido ingeridos 7 comprimidos em dias consecutivos, sem esquecimento, ok? Eu apenas vou considerar o uso de pílula de emergência se os comprimidos que forem esquecidos, forem na primeira semana do ciclo. E aí, se ela tenha tenha tido relação sexual sem preservativo nos 5 dias anteriores. Aí sim, a gente cogita o uso da pílula de emergência. Ok? E quando houver vômito ou diarreia? Quando houver vômito e diarreia, dentro de 24 horas até 48 horas, a gente orienta que não é necessário a tomada de outro comprimido, né? Não vai repetir a tomada, continua ingerindo os outros comprimidos diariamente no horário normal e não precisa usar outra medida de contracepção, tá? O uso de contracepção de emergência não é necessário nesse caso, se o vômito ou a diarreia for de 24 a 48 horas. Se o vômito ou a diarreia perdurar por mais de 48 horas, aí o que a gente vai fazer? A gente vai continuar ingerindo os comprimidos no horário habitual, tá? E vai orientar essa paciente a utilizar um método alternativo, no caso preservativo, até 7 dias sem o sintoma de vômito e diarreia. Então, teve vômito ou diarreia por mais de 2 dias, por mais de 48 horas, continua usando os comprimidos e usa preservativo até 7 dias de uso sem os sintomas de vômito e diarreia. E se esse vômito ou diarreia for na última semana do ciclo? A gente orienta a paciente da mesma forma do esquecimento, que ela deve iniciar uma nova cartela imediatamente após terminar, né? Então, se foi na última semana do ciclo que aconteceu o vômito ou a diarreia, não faz pausa, já inicia uma nova cartela, tá? Da mesma forma, se não for possível iniciar uma nova cartela, utiliza preservativo por 7 dias consecutivos de ingestão sem os sintomas.
Só vou considerar o uso de pílula de emergência quando o vômito ou a diarreia for também na primeira semana do ciclo e que tenha havido relação sexual desprotegida nos 5 dias anteriores. Aí a gente cogita o uso de pílula de emergência. Então, é muito importante que a gente oriente de forma correta essas pacientes para que elas não façam uso indiscriminado de pílula de emergência e que pode acarretar, além da perda do seu efeito e de uma gravidez indesejada, outros efeitos adversos pela dosagem muito elevada de hormônio. Quando a gente vai mudar um contraceptivo, a indicação é não fazer pausa. Nem que ele seja progestágeno diferente, nem que ele seja uma pílula combinada, tá? A gente imediatamente termina uma cartela e inicia a cartela do contraceptivo novo, sem fazer a pausa. Porque a lógica qual é? Naquela curva de concentração na corrente sanguínea dos hormônios, progesterona e estradiol, quando uma combinação estiver em declínio, a outra vai estar aumentando. Então, a gente consegue ter um efeito tranquilo, normalmente, dos contraceptivos. Não perde o efeito de um, nem ganha demais um efeito do outro. Fica normal e aí a gente volta no platô de concentração de estrogênio e progesterona na corrente sanguínea dessa paciente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as interações medicamentosas. A primeira delas que eu quero falar com vocês é sobre a mais duvidosa, digamos assim, que são os antimicrobianos. É mito ou é verdade que os antimicrobianos reduzem a ação dos contraceptivos orais? Bom, cientificamente comprovado, nós só temos 2. A rifampicina e a rifabutina. Esses 2, sim, são cientificamente comprovados que reduzem os níveis sanguíneos de etilneoestradiol e de progesterona. Então, consequentemente, reduz a eficácia da pílula. Os outros antibióticos, a amoxicilina, a azitromicina e por aí vai, não existe comprovação de que eles tenham efeito na redução dos níveis sanguíneos desses hormônios. Mas, o que acontece? Normalmente, a gente ouve que tratamento com antibiótico, ou seja, antibiótico-terapia, causa uma desregulagem na flora intestinal do paciente, ocasionando muitas vezes diarreia. Como esses hormônios, esses contraceptivos orais, são absorvidos no duodeno, a gente pode, então, desta forma, deduzir que pode sim causar uma redução no efeito, mas a gente não pode dizer que reduz concentração sanguínea do hormônio. A gente pode dizer que dificulta a absorção do contraceptivo. Então, eu oriento que use preservativo ou não. Por via das dúvidas, a gente orienta que sim. Ou a gente vai ter muitos afiliados por aí, tá? Então, vamos orientar, mas a gente já sabe o porquê dessa orientação. E o álcool? O álcool interfere nos anticoncepcionais orais? Sim, o etanol interfere. Só que, ao contrário dos antimicrobianos, a gente aumenta os níveis de estradiol. Então, consequentemente, a gente potencializa os efeitos colaterais. E aí a gente pode ter risco de trombose, de neoplasia mamária, e entre outros efeitos adversos. A gente pode também
falar sobre anticonvulsivantes, onde muitas drogas podem diminuir o efeito dos anticoncepcionais, e a gente vê bastante pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes e daqui a pouco aparecem grávidas, mesmo usando contraceptivos orais. Por quê? Porque o médico talvez não tenha se dado conta, ou enfim, por algum outro motivo, não ligaram o A com o B de que poderia sim diminuir os efeitos dos anticoncepcionais. Então a gente tem fenitoína, fenobarbital, carba, topiramato, oxcarba, que reduzem. Mas em compensação a gente tem várias outras alternativas, e alternativas bem acessíveis, inclusive disponibilizadas pelo SUS, que não tem risco de interação, como gabapentina, lamotrigina, ácido valproico, tá? Então a gente tem outras opções. É muito importante a gente orientar pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes ou que vão iniciar o uso de anticonvulsivantes e querem prevenir uma gravidez indesejada. E aonde que a gente entra nessa história toda? Né? Qual a importância da orientação do farmacêutico sobre os contraceptivos hormonais? A gente falou bastante de como prevenir uma gravidez indesejada, né? Falou de todos os métodos contraceptivos com muitas combinações hormonais, enfim. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar e não pode deixar de orientar as nossas pacientes é com relação às DSTs. Então, sempre frisar para essas pacientes que o uso de contraceptivos previne uma gravidez indesejada, mas não previne doenças, né, como HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. E a gente precisa ter um olhar especial também para pacientes com uma maior idade, que estão entrando, né, naquela idade dos seus 40 até os 45, 50 anos, muitas vezes pacientes que estão divorciadas e que aí vão fazer uso de algum contraceptivo, algum método anticoncepcional, e aí o que acontece? Acabam esquecendo, abandonando o uso do preservativo, né, porque se dizem seguras apenas com anticoncepcional, porque apenas querem prevenir uma gravidez indesejada, e a gente esquece de todas as doenças sexualmente transmissíveis que a gente precisa orientar essas pacientes, ok? Então, apenas uma lembrança com relação a isso, porque aí a gente fala muito de anticoncepcional, ali naquela parte do esquecimento, do vômito, da diarreia, a gente fala apenas em usar o preservativo se esquecer mais de 2. Não, não é assim. A gente precisa sempre orientar a paciente a usar preservativo, né? Porque com o preservativo a gente previne doenças sexualmente transmissíveis. Certo? E vou chegando ao final. Acho que falei demais, falei bem correndo, mas agora a gente tem um tempo para conversar e para tirar as dúvidas. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, onde a receita é ter um farmacêutico. Nós somos essenciais na vida das pessoas e nós precisamos colocar as manguinhas de fora e fazer a diferença na vida delas, na orientação, para mudar a qualidade de vida. É muito importante, a gente consegue pegar pacientes que não estão se adaptando com o seu contraceptivo, que a qualidade de vida está bem ruim, porque a pele não está boa, está cheia de acne, está tendo queda de cabelo, ou está tendo formação excessiva de pelos e ela não está feliz, e orientando de forma correta sobre os contraceptivos, a gente consegue melhorar e muito a qualidade de vida dessas mulheres. Muito obrigada. Eu fico aberta às perguntas agora para vocês. Fiquem bem à vontade. Mais uma vez, repito e ressalto que é um prazer
estar de volta com essa palestra de contraceptivos pelo Conselho Regional de Farmácia.